Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. No dia 1º de outubro foi comemorado o Dia Internacional do Café e durante todo o dia representantes do Brasil participaram de uma série de eventos com o objetivo de divulgar o trabalho da cafeicultura nacional. O evento Dia Internacional do Café, a sustentabilidade do café brasileiro, teve como objetivo divulgar as práticas sustentáveis, ambiental e social na cultura do café no Brasil, aliadas à excelência e à variedade do produto. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, disse que o mercado do café teve extrema volatilidade, tentando aguardar as próximas chuvas. A última semana de setembro iniciou subindo forte e no dia 1º de outubro, sexta-feira, chegou a 1.000 pontos de alta. Bom, vamos falar um pouquinho aí como trabalhou o café na semana que passou, né? De fortíssima, gigantesca volatilidade, principalmente deixando para as últimas emoções no final dos últimos dias da semana. Extrema volatilidade. Vou fazer também, além desse comentário semanal, como sempre falo, né? Como trabalhou o mercado, eu vou dar um resumo bem legal que saiu na agência Safras de Mercado, né? Sobre como trabalhou o mercado do café durante todo esse mês de setembro. Foi uma semana de extrema volatilidade, o mercado tentando aguardar as próximas chuvas, tentando aguardar mais informações. Começamos a semana subindo forte, semana encerrada dia 1º de outubro. Na segunda-feira ficou de lado, o mercado com 70 pontos de queda. Na terça-feira, fortíssima alta de 500 pontos de alta, 495 pontos. Na quarta, devolveu esses 500 pontos, né, com o dólar subiu forte. Na quinta-feira fizemos um candle de reversão de tendência dessa queda forte, né, a gente chama de doji. E na sexta-feira, dia 1º de outubro, Dia Internacional do Café, tivemos uma fortíssima alta de 1.005 pontos. Contrato dezembro fechando a 204,05, sendo que a máxima na sexta-feira foi de 205,55, ou seja, rompemos aquela famosa resistência dos 200 centos por libra-peso, né, ou $2 por libra-peso, né? O café março fechou a 206,90, também com 1.010 pontos de alta. O dólar comercial recuou 1,5%, quer dizer, ainda também ajudou o mercado a subir, mas lógico que a alta foi de outros motivos que eu vou estar explicando. O dólar comercial fechou a R$ 5,3680. E como foram os motivos, quais foram os motivos que impactaram, que vem mexendo com o mercado? Como comentei, né, o dia 1º de outubro é conhecido como Dia Internacional do Café. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do MAPA destacou a importância do café em seu site, com o Brasil sendo o maior produtor e exportador do mundo e segundo maior consumidor, atrás apenas dos Estados Unidos. A gente sabe, né, o café, para iniciar um bom dia, o brasileiro sempre inclui em sua rotina pelo menos uma xícara de café. A bebida pode vir pura, o clássico café preto, coado, pingado, expresso ou ainda como ingrediente para o cappuccino. O consumo do café na primeira refeição do dia é tão significativo que batizou de café da manhã. No Brasil, o café também representa a excelência do agronegócio, colocando o país na liderança isolada como o maior produtor e exportador do mundo e em segundo lugar como o maior mercado consumidor da bebida. Bom, vamos falar um pouquinho o que influenciou o mercado, né? Principalmente essa alta fortíssima na sexta-feira. Os preços do café subiram forte, né? Com a Arábica testando a máxima dos últimos 2 meses. Compras de fundos de investimento fizeram subir os preços do café em sinais de oferta menor no Brasil. Saiu uma notícia durante o dia, alguns sites especializados, né, em commodities e mercado financeiro, que um grande fundo de investimento, esse fundo não entra para especular com compra, especular com venda, não entra para fazer hedge, ele é um fundo que ele entra para compra, né? Ele foca, por exemplo, ações que estão extremamente baratas, na opinião dele, commodities que estão extremamente baratas, como no caso é o café. Então esse fundo grande de investimento, ele acabou comprando café na sexta-feira. Os motivos ainda permanecem, né? A agência de notícias, o portal Barchart, continua batendo na tecla que gostou dos números da Conab na semana retrasada,
dizendo que a produção de café arábica do Brasil cairá 8% para uma mínima de 12 anos de 30,7 milhões de sacas, de uma estimativa de maio de 33,4, com uma perda de 37% para 48,8 milhões de sacas. Então o mercado continua ainda de olho nesse número da Conab. Também durante a semana, como eu comentei, o mercado do café teve forte alta na terça-feira. Uma consultoria brasileira chamada Archer disse que ainda existe uma grande preocupação com o aperto do abastecimento mundial de café. Ela disse que o Brasil poderá ter apenas 21 milhões de sacas de café disponíveis para exportação em 2021-22, ou seja, uma queda de 55% em relação ao ano anterior, devido à redução da produção. Vou falar mais um pouco sobre o clima. O boletim também informou que as condições mais secas do que normal no Brasil ainda têm dado um grande apoio nos preços do café, onde a SOMAR Meteorologia, na segunda-feira passada, relatou que o estado de Minas Gerais, representa mais de 30% da cultura do café arábica do Brasil, recebeu apenas 4 milímetros de chuva, ou 20% da média histórica da semana retrasada, dos últimos 15 dias atrás. Tivemos chuvas, mas é lógico, a gente tem locais que choveram 15 milímetros, informações, outros 30 milímetros, mas na média foi só 5 milímetros, 4,1 milímetros de chuva. E sabemos que o importante período de floração dos cafeeiros brasileiros começa esse mês. A falta de chuva pode reduzir a floração do cafeeiro e diminuir ainda mais a produção do café. A disponibilidade de água no solo em Minas Gerais já se encontra em níveis críticos de 0 a 30%, quando o nível mínimo para o desenvolvimento da cultura é de 60%. Outro fator que acaba influenciando nas altas do café arábica é o Conilon. Na segunda-feira, no início da semana passada, o Conilon teve uma alta dos últimos 4 anos. O Conilon ainda continua com preocupações com o abastecimento do Vietnã, que é o maior produtor mundial do café Conilon, do café robusta. Ainda o pessoal lá continua batendo na tecla de falta de containers para enviar o café do Vietnã, e isso irá dificultar as exportações num futuro próximo, e portanto tem levado essa alta dos preços do Conilon. Além disso, um aumento recorde das infecções por Covid no Vietnã levou o primeiro-ministro de lá a reforçar as restrições pandêmicas, que eu vinha comentando com vocês nos últimos áudios. Voltamos a falar do café depois do intervalo, não saia daí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Como dissemos no bloco anterior, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, promoveu uma série de ações no Dia Internacional do Café, 1º de outubro, na China, Arábia Saudita, Itália, na Austrália e nos Estados Unidos. O Brasil exporta café a mais de 120 países de todos os continentes. Tradicionalmente, o café brasileiro ocupa o cargo de preferência no mercado global. Produzimos com muita qualidade e principalmente sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, graças ao investimento que o setor faz em pesquisa e tecnologia e à capacitação que as entidades de classe, como o Secafé, fornecem aos produtores, afirmou Marcos Matos, diretor-geral do Conselho. O Secafé também divulgou, em suas redes sociais, vídeos em celebração à data, com traduções para inglês, espanhol, italiano, japonês, mandarim, árabe e russo. O Joãozinho Grafista fala sobre outras notícias do mercado do café que vem fortalecendo, como a escassez de ofertas, atraso nos embarques e inadimplência.
A agência de notícia Reuters, né, a maior agência de notícias do mundo, informaram que os contratos de café, os preços futuros de café se fortaleceram mais uma vez com a escassez da oferta no mercado físico devido a quebras de safras, sustentou os preços com os compradores físicos recebendo entregas na bolsa. Então, o que isso significa? As exportações de Conilon, do principal produtor de café da Indonésia, caíram quase 70% em setembro. Foi o que a agência Reuters informou na sexta-feira. O café se está fortalecendo após 5 dias consecutivos de queda nos estoques certificados. Então, é isso que eu estava falando com você, que é o café que é entregue na bolsa. Esse é o famoso canudo, né? Esses estoques certificados estão confirmando que há escassez de oferta, disse um trader, né, um operador lá da bolsa. A agência Reuters continuou. Os atrasos nos embarques, inadimplência e todas essas coisas que vêm crescendo agora estão chegando a um ponto em que obter café no mercado físico é difícil. E a melhor maneira de obter o físico é retirando da bolsa, disse o operador. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá na bolsa e comprar o contrato canudo. É lá onde que ele vai achar o café fino. E isso força o mercado para cima. Provavelmente um dos grandes motivos da alta aí da sexta-feira. Esse operador também disse o seguinte: se o ritmo atual das retiradas continuar, quer dizer, ele vai para a bolsa, compra e pega esse café para ele, né? Ele tem que comprar esse café. A bolsa tem cerca de 5 meses de estoques certificados em mãos, o que vai empurrar os preços para cima. As exportações de café foram duramente atingidas este ano pelos embarques em atraso, disseram os operadores, mas acrescentaram que a safra atual de abril a março de 2021-22 da Indonésia deve cair apenas 2% em relação ao ano anterior. Comentei, né, que durante a semana o café caiu 500 pontos, né, por previsões, né, de clima, né, o mercado meteorológico continua a manter os preços do café sustentados neste mês, mas pode estar mostrando os primeiros sinais de uma mudança, disse o Rabobank em um relatório observando que bons volumes de chuva foram previstos em algumas áreas secas. Os operadores, né, os traders observaram também que as previsões indicam chuvas urgentemente necessárias nas áreas de café do Brasil no final dessa semana, agora que passou, e agora durante essa semana que está começando, o que pode ajudar a garantir a florada da próxima safra do ano, né? Há relatos aí de bastante volume de chuva nessa semana que começa, né, mais de 15, 30 milímetros ou mais aí de chuvas começando a semana. A volatilidade continuou intensa no mercado internacional de café ao longo de setembro, na Bolsa de Nova York, que baliza a comercialização mundial. O mês foi de altos e baixos, mas terminou as bolsas, né, se encaixando na faixa de 1,90 a 2 dólares, né, no mercado de 190 a 200. O mercado estava trabalhando nesse range e rompeu esse range na sexta-feira, mostrando grande apreensão, né, com a safra 2022 do Brasil, com potencial prejudicado por longas estiagens e pelas geadas de julho. No país, o mercado teve um setembro de preços mais firmes nas bolsas, mostrando um descolamento e reação nas cotações, a oferta curta e dúvidas produtivas para 2022. O consultor das safras e mercado, Gil Barabá, indica que o sobe e desce dos preços do café na bolsa é explicado pelo mercado de clima, né, com as floradas do Brasil, as chuvas, ou melhor, a sua falta vem direcionando os preços internacionais, particularmente nesse momento de transição produtiva da safra brasileira 2021, que acabou de ser colhida, para a safra 2022, cujas floradas dão um pontapé inicial para o desenvolvimento do novo ciclo de produção. É preciso que confirmem as previsões de melhores chuvas em outubro para a abertura e pegamento das floradas. Isso travaria a quebra da safra 2022, que é certa, pelas estiagens e geadas, mas se não chover bem, com mais regularidade, as perdas podem aumentar na próxima safra. Boas chuvas podem ser aspecto de pressão de baixo para os preços, né, atenuando os temores produtivos, mas a falta delas pode manter o mercado ainda em elevação, podendo superar os 2 dólares por libra-peso, que foi exatamente o que aconteceu na sexta-feira, dia 1º de outubro. O consultor da safras do mercado também disse que no Brasil o produtor continua muito pessimista, baseado no estado das lavouras, e considera que a bolsa irá refletir mais à frente essa piora. Lá fora, os operadores adotam uma postura mais cautelosa, ainda acreditando na recuperação das lavouras, com o retorno das chuvas ao longo da primavera. O resultado das floradas no Brasil segue como determinante para os preços de café em Nova York, prevê o consultor das safras do mercado. Depois do intervalo, Joãozinho Grafista volta falando sobre o balanço do mercado do café no mês de setembro. Ô, pessoal, o programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural,
empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km de Paracatu, o cara me pergunta lá: ô, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei: não, sou locutor não, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas, não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Ah, mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, aqui, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, né? Porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural. E ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o França me contrata para eu poder trocar esses estacas aqui que tá quebrando outras pessoas, tá bom? A Associação Brasileira da Indústria de Café, ABIC, acompanhada do Conselho Nacional do Café, CNC, esteve no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, no dia 23 de setembro, para discutir a portaria número 364 de 2021, que submete à consulta pública proposta para estabelecer o regulamento técnico do café torrado. Na oportunidade, a ABIC firmou posicionamento no sentido de que a discussão da matéria deve ser feita sob a perspectiva restrita do combate à fraude, em harmonia com o trabalho de autorregulação e monitoramento da pureza do café, que vem sendo conduzido de forma exitosa pela entidade desde o ano 1989. A ABIC agradeceu pelo deferimento do pedido de prorrogação do período de consulta pública, bem como entregou a alternativa ao texto proposto para que possa ser debatida entre a Secretaria de Defesa Agropecuária e a ABIC, antes do avanço às próximas fases do processo de regulação. O Joãozinho Grafista continua falando sobre o balanço do mercado do café em setembro. Já para o mercado físico brasileiro, as cotações estiveram bem melhor sustentadas do que nas bolsas em setembro. Os produtores brasileiros estão retraídos nas vendas, até por não saber o quanto irão colher em 2022, né, e aguardando pelas floradas. A alta no dólar é um ingrediente a mais nessa fervura de alta, como indica o consultor das safras do mercado. A moeda norte-americana avança acima do patamar de 5,40 e se soma à Bolsa de Nova York para oferecer sustentação aos preços físicos internos de café. No balanço de setembro, o dólar comercial subiu 5,36% em relação ao real e 9,6% no trimestre de julho-setembro. No balanço do mês de setembro, o café arábica bebida boa no sul de Minas Gerais, com 15% de catação, subiu 5% em setembro e 38,8% no trimestre, fechando o mês agora em R$ 1.145 a saca na base de compra. O consultor da safra do mercado também descreve ainda que o arábica de bebida mais fraca e o conilon já tem uma dinâmica voltada ao mercado interno. O café riado, que a gente chama, nas matas de Minas, alcança R$ 1.015 a saca e reduz a diferença em relação ao café de bebida boa. O mês de setembro começou tentando romper a resistência de 200 centos por libra-peso, trabalhou durante boa parte do mês em queda. O mercado voltou a testar o suporte na casa dos 180, eu lembro que eu vinha comentando com vocês, que era um suporte importante. Caso perdesse o 180, com certeza o mercado iria buscar os 170, 160, 150. Não perdeu o 180, então o mercado ficou nesse range que a gente chama. Também desde o final de agosto, desde o meio de agosto, entre esse suporte nos 180 e a resistência nos 200. Rompemos uma média móvel importantíssima na última semana, no 187, o mercado rompeu 190 na sexta-feira e aí continuou esse movimento de alta. Não perdeu 190 durante a semana, agora que passou, dia 1º de outubro, rompeu os 200, fechando a 204 e graficamente falando, que é a minha praia, acredito que os próximos objetivos aí serão nos 210, depois 215, depois 220, depois 230 centos por libra-peso. Bom, e agora como trabalhou o mercado físico durante a semana,
O mercado seguiu em ritmo calmo, com exportadores cautelosos na quinta-feira, dia 30. Apesar dos ganhos em Nova York, as cotações ficaram nos mesmos níveis. Com isso, a ideia para lotes de café duro girou na casa de R$ 1.100 a R$ 1.120 até R$ 1.150. E para os lotes mais finos, ao redor de R$ 1.160 a R$ 1.170 até R$ 1.200, um café fino com certificado. Tanto que eu vi saindo entre quinta e sexta-feira exatamente um café com esse preço, mas era um café bem finíssimo aí de um produtor, tá bom? Então essas são as informações para todos os produtores, para todos os ouvintes do Paracatu Rural. Abraços a todos os produtores do Cerrado, sul de Minas, Zona da Mata, Mogiana, norte do país, Rondônia, né? Abraços a todos e vai café! Gostou do nosso conteúdo? Então curta, compartilhe, comente, mande para os seus amigos, grupos de WhatsApp, lista de transmissão, por seu Telegram, seu Facebook, Messenger, story do Instagram, mas manda para todo mundo, combinado assim? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para você, ouvinte e internauta. Para quem nos acompanha pelo podcast do Paracatu Rural, são diversos aplicativos de podcast que você pode encontrar, é só você pesquisar aí no seu favorito. No Instagram, @Paracatu Rural. Gabriela de Sá, Fernanda Eduarda, também para o Danilo Silva, Vivian Juste, Maiara Leão, Bauer Batista Campos, Thalisson GM, Diogo Azevedo e Patrícia Carmo. facebook.com/Paracatu Rural. Isaura Petkov, Dione Marques Ferreira, Vicente Ferreira, José Dias, George Vieira de Aragão e Kaique Rangel. youtube.com/Paracatu Rural. Um abraço aí para Vinícius Costa, ao casal Francisca Abrante e Marcos Pinto, Carlos Pereira, Lúcio Picanço em Teresópolis, no Rio de Janeiro, Ivan Gomes Muniz e também para o José Canísio. E ainda abraços para você que nos acompanha pelo nosso site paracaturural.com. No nosso site você encontra a variação do dólar em tempo real, outras notícias e também pode cadastrar seu e-mail para receber as notificações. Abraços para você que nos ouve pelo rádio, frequência 96,5 MHz, para quem está próximo a Paracatu, Minas Gerais, ou ainda por aplicativos de rádio, como por exemplo Rádiosnet. Nós estamos na Boa Vista FM, de segunda a sábado, 7h45 da manhã, e aos domingos, às 6 horas da manhã. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica, frequência 3.665 MHz, TV Milagro, que além de transmitir para o Brasil, também está transmitindo para África e Oriente Médio. Agradecemos também nosso parceiro Cicobi Credirais. Seja parceiro do Paracatu Rural, entre em contato conosco. Nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e editores, Lohane Marques, nossa redatora, e para minha querida esposa Paula. Te amo, Paula. Vou ficar esperando você no nosso próximo encontro, aqui neste mesmo canal, tá ok? Que Deus te abençoe e tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.